Mateus 23. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Beleza, pessoal? Estamos de volta, vamos ler aí a palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco na leitura da Tua palavra. Manifesta Teu poder, cobre-nos com a Tua graça, com a Tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque Tu és fiel e verdadeiro. Nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos a Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui é um discurso duro de Jesus, dizendo, olha, realmente eles estão assentados na cadeira dos patriarcas, mas eles não fazem o que os patriarcas fizeram. É isso que Jesus está falando. Versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazei o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então aqui Jesus está falando algo muito duro, correto? Você concorda comigo? Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devedor. Insensatos e cegos. Pois, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? A questão financeira sempre foi um calcanhar de Aquiles, tá? Nas religiões como um todo. A verdade é essa, em todas as religiões. Mas aqui Jesus está falando da religião dele, está falando dos judeus. Ele está falando de quem? Ele está falando do rito judaico, tá? E ele está explicando que essas pessoas estão errando, porque não estão acreditando nele, que era o Cristo, e até hoje não acreditam. Há judeus que até hoje esperam o Salvador, e esse Salvador já veio. Esse libertador de Israel já veio. E João, ele escreve, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, o nome de Jesus. Versículo 18. Aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Versículo 21. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus
e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Desculpa. Versículo 24. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então Jesus está falando que todo aquele rito judaizante que parece tão bonito, tão legal, tão capaz de nos levar a uma aproximação com Deus, na verdade é só aparência. Por quê? Porque o que importa é o interior, e não como os homens me veem, e sim como Deus me vê. Eu preciso do testemunho dos homens, mas o Todo-Poderoso, Yahvé, o grande eu sou, ele se importa com o interior. A ele eu não vou comprar com aparência. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha que então é uma declaração muito forte, raça de víboras. Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Aqui tem um dado histórico que faltam informações ou que há divergência sobre esses dados, ok? E eles foram omitidos em alguns manuscritos. Continuando. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Versículo 38. Eis que a vossa casa Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, né? Uma palavra maravilhosa, o Deus Todo-Poderoso ilumine você, e você entenda, leia, compreenda e peça discernimento ao Espírito Santo de Deus para conhecer esse mistério que seja revelado a ti. O Santo Deus Todo-Poderoso te abençoe. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal.